6h49, a gente muda de assunto agora. Vamos ver os níveis dos reservatórios de água que abastecem o DF, medição diária, agora feita de 2 em 2 horas pela DASA, viu? Tal é a situação. Barragem de Santa Maria, na segunda-feira tinha 43% do volume total, na terça 42,76%, quarta-feira, hoje já a medição 42,67%, vai chegando perto da zona de alerta. Vamos para a barragem do Descoberto? Barragem do Descoberto, na segunda-feira, tinha 24,99% do volume total. Na terça, 24,59%. E na medição de hoje, 24,47%. Continua baixando o nível na barragem do Descoberto, também na barragem Santa Maria. E com um aumento na conta de água, para quem consumir mais, quem mora em prédios ou condomínios está de olho na economia do vizinho. A de plástico das crianças já foi esvaziada. Banhos de meia hora, nunca mais. Caiu pela metade, vou ver se eu consigo cortar mais alguns minutinhos e tentar economizar o máximo possível. A queda d'água do chuveiro nós diminuímos. O que vocês fizeram? Tem 3 intensidades, nós colocamos na número 1. Que é a que cai menos água. Que cai menos água. Conseguiu se acostumar? Dá para tomar banho assim? Dá para tomar banho. Não deixa de cair água, não. A família está se esforçando. São 4 na casa, então a máquina de lavar só é usada quando está cheia. Nada de lavar picado. E para ela é assim que deve funcionar nos outros apartamentos. Para um vizinho não comprometer a economia do outro agora com a tarifa extra na conta de água. Avisar o vizinho também, puxar a orelha. O esforço tem que ser conjunto. A tarifa de contingência da CAESB começa a chegar nas contas de água a partir de dezembro, por causa da crise hídrica. As famílias que consumirem mais de 10 mil litros de água por mês vão pagar 10% a mais no valor total da conta. Essa tarifa só não vai ser mais alta porque a Justiça acatou um pedido do Ministério Público do DF e impediu que a CAESB cobrasse 20% de aumento. Mas a agência reguladora quer cobrar esse valor mais alto e decidiu recorrer da decisão da Justiça. Com essa tarifa a mais sobre o consumo, os condomínios merecem atenção especial. Naqueles que têm hidrômetro individualizado, em que cada morador paga a sua conta, a tarifa também vai ser aplicada individualmente, só para quem consumir mais de 10 mil litros de água por mês. No caso dos condomínios em que o hidrômetro não é individualizado, ou seja, uma conta d'água só para o prédio inteiro, o cálculo vai ser feito da seguinte forma: 10 mil litros de água vezes a quantidade de apartamentos desse condomínio. Por exemplo, um prédio com 40 apartamentos vai poder consumir até 400 mil litros de água por mês sem ter que pagar a tarifa extra. Agora, aquele negócio, não adianta uma família economizar no apartamento dela e as outras não, porque se no cálculo geral o prédio exceder o consumo de água, todo mundo vai pagar a tarifa extra do mesmo jeito. É por isso que o Edmilson saiu colocando avisos para os vizinhos nos elevadores e caixas de correio, com dicas para economizar no banho, na hora de escovar os dentes e para que os moradores avisem imediatamente em caso de vazamento. Não basta somente um, né? Todos têm que estar sempre atentos e em conjunto, trazendo assim essa ajuda e trazendo a economia para todos, né? Este condomínio em Águas Claras tem 11 prédios, 1.060 apartamentos e 3 mil moradores. Entrou de vez na onda da economia. E sabe quantos moradores conseguiram economizar na conta d'água da área comum? 70% é a nossa redução aí da conta d'água, desde quando a gente iniciou um processo de utilizar água da chuva e utilização de água da piscina, água da hidromassagem. Então toda a água que era jogada fora antes, que era uma água boa, a gente consegue hoje aproveitar e utilizar na irrigação do condomínio e na limpeza das calçadas. Aqui é proibido utilizar água da CAESB para esse tipo de serviço. Legal, bom exemplo, né? Sobre o aumento na conta de água e os riscos de racionamento, converso agora com Maurício Ludovici, presidente da CAESB. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Bom, a gente estava com aquela previsão, não sabia se baixava de 25% na barragem do Descoberto, mas já se sabia que ia ter redução, que ia chegar pelo menos próximo disso. Baixou, vem a taxa extra. Estamos próximos dos 20%, até em 24%. E mesmo que a população reduza o consumo, algum consumo existe e não está chovendo o suficiente. Já está sendo estudado como é que vai ser esse racionamento? Sim, infelizmente aconteceu, né? Baixamos de 25%. A gente continua pedindo à população que colabore. Eu acho que é importante uma redução de consumo, tanto na zona urbana como na zona rural, mas é verdade o que você falou. Infelizmente, as chuvas não estão chegando na intensidade que nós gostaríamos. Na realidade, o que a gente precisa é chuva durante vários dias, né? Como a gente popularmente chama, é invernar. É isso que a gente precisa. Tem que ficar aquele tempo encoberto, chovendo direto. Sim, sim. Chuva que recupere as nossas nascentes, recupere a vazão dos córregos. E aí, como a gente fica no final,
que possa vir a recuperação dos reservatórios. Isso não aconteceu em outubro e não está previsto para os próximos dias, então a gente acaba tendo que torcer aí para a mudança aí nos modelos climáticos. Agora tem, a CAESB falou em 40% de tarifa emergencial sobre a conta de águas, não incide sobre a taxa de esgoto, que daria no final 20% de aumento. Isso. Mas tem uma decisão, um pedido do Ministério Público, uma liminar, que reduz pela metade esse aumento. Mas a CAESB ou a DASA, houve recurso disso, né? Houve recurso através da DASA. Da DASA. Na realidade, a CAESB obedece, né, uma determinação judicial. No momento, nós estamos aplicando aquela determinação que é de 20%. Caso ela venha a cair, nós vamos ser obrigados a adotar de 40%. A CAESB simplesmente ela não estipula tarifa, ela obedece. Pois é, perguntas que estão chegando para a gente. Gilberto Melo, lá de Ceilândia Sul. Como vai ficar o racionamento nas regiões em que a maioria não consome 10 metros cúbicos, ou seja, estão fora da faixa de cobrança excessiva? São pessoas que não serão atingidas pela tarifa emergencial, mas em caso de racionamento não tem como fechar de uma casa e deixar outra aberta, né? Não, infelizmente, a gente não pode fazer algo assim tão seletivo, né? Na realidade, o que a gente espera é que não venha acontecer esse racionamento, a gente continua pedindo essa colaboração e fazendo os investimentos necessários para que nos anos seguintes a gente não venha passar por essa situação. Mas não é possível a gente selecionar dessa forma. Pádua, lá de Samambaia, pergunta, uma unidade consumidora com 3 edificações, por exemplo, continuará tendo limite de 30 mil litros, já que paga todo mês o valor relativo a essa quantidade de água? Aí a pergunta depois se perde um pouquinho, ficou até difícil de entender. E pergunta se a CAESB continuará incentivando o consumo de água ou também vai colaborar na redução do consumo. A CAESB está sempre colaborando. Nós tivemos que fazer o nosso dever de casa. Então, o que nós estamos fazendo hoje é o seguinte: nós estamos investindo na substituição de redes antigas, nós estamos reduzindo as pressões, investindo em válvula redutora de pressão. Então, a CAESB está fazendo a sua parte também. É duro, temos que cortar na carne. Agora, o que acontece é, nesses casos especificamente, a gente tem uma tarifa mínima, um consumo mínimo. O que não impede as pessoas de também economizar. O fato de você estar abaixo dos 10 metros cúbicos por mês não quer dizer que você não tem uma ação de cidadania. Se você puder economizar, mesmo dentro desses 10 metros cúbicos, apesar de você não estar pagando, né, a tarifa de contingência, ajuda a coletividade de uma maneira geral. Porque o nível do reservatório, ele não sabe quem é que está consumindo. Claro. A reserva. E não tem como ser casa por casa. Uma pessoa pergunta, que não se identificou, pergunta se não é possível desonerar as famílias reduzindo a taxa de esgoto ou eliminando a taxa de esgoto para quem tem consumo baixo. Olha, o esgoto, ele precisa ser cobrado. É um outro serviço que nós prestamos, ele é fundamental até para preservar as nossas nascentes. Ou seja, se você trata o esgoto, você não polui o rio, preserva a nascente e garante água para as futuras gerações e para essa também que está precisando muito. O Richard da Fonseca, de Águas Claras, pergunta: por que ao invés de aumentar a tarifa para quem consumir muito, a CAESB não faz um bônus reduzindo o valor de quem tiver bastante economia? A gente já faz esse bônus. Desde 2009, existe uma lei para isso. Então, o importante é o seguinte: a gente vem por etapas. Veja bem, a gente primeiro teve o bônus, a gente tem campanha de conscientização, a gente agora está na tarifa de contingência e a gente espera não chegar nessa última etapa, que seria o racionamento. É isso que nós estamos precisando, é de uma consciência da população. Perdão, Rodrigo do Jardim Botânico diz que a CAESB, por negligência e falta de investimentos, permitiu que as perdas de água na distribuição chegassem a 35% ou até superiores a isso. E pergunta se a CAESB pagará a taxa extra por ineficiência da distribuição. Olha, a CAESB, realmente, a gente não fez os investimentos devidos anteriormente, mas nós estamos fazendo agora, tanto nas redes de distribuição, quanto no aumento da produção. Só o ano passado, de 2015 para cá, só no Corumbá, nós já investimos mais de 61 milhões. Então, a CAESB está também acelerando para recuperar o tempo perdido. É fundamental isso. Nós estamos fazendo nosso dever de casa e a gente só espera o apoio da população para isso. A CAESB fala que pode ter o racionamento, já tem estudado essa medida, mas taxativamente já se trabalha com uma data para seja, porque você tem uma previsão de quando está baixando todo dia. Vai depender das chuvas, né? Vai depender das chuvas e da resposta da população à redução do consumo. Agora, a CAESB é uma empresa que ela tem que trabalhar dentro de um planejamento. Sim. A gente espera pelo melhor, mas tem que se preparar para o pior. Então, nós estamos fazendo os estudos de contingência para não ser pego de surpresa. Isso aí vai depender também dos próximos dias. A gente acompanha e monitora todo dia aqui no Bom Dia. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado e, claro, vai ser pauta aqui até que se resolva essa prazer. Situação. Nós estamos disponíveis sempre para poder explicar o que está acontecendo. Tá certo. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Prazer.